E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Moiras. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Belle e hoje nós vamos dar início a uma leitura geral e atemporal para vocês. Eu sempre peço que vocês respirem fundo, que vocês entrem em contato com os mentores de vocês, pedindo que eles se façam presente nessa leitura, orientando, direcionando, para que vocês tenham uma melhor compreensão da mensagem. Lembrem-se que nada acontece por acaso, então se vocês chegaram até aqui é porque tem alguma informação importante para vocês nesse vídeo. E enquanto a leitura estiver fluindo, aquilo que for vindo à sua mente, provavelmente é sobre isso que eles gostariam de estar conversando com você, ok? Então, sem mais delongas, vamos ver hoje que a espiritualidade gostaria de estar conversando conosco. Esse tempinho aí, vamos aproveitar os astros para receber informações. Provavelmente as mensagens virão um pouco de forma intensa, então adaptem a realidade de vocês, tá? Peguem somente aquilo que ressoar e o que não fizer sentido vocês libertam, que deve servir para uma outra pessoa, ok? Vamos lá então. O que a espiritualidade gostaria de conversar conosco? Opa! Almas gêmeas. Então aqui a gente já está falando de duas pessoas que de alguma forma estão predestinadas a se encontrarem e vivenciarem, né, algumas situações, algumas causalidades da vida juntos. Clarifique para mim, almas gêmeas. A beleza, e essa carta da beleza, tô gostando desse jogo. Ela vem falando assim, de que a beleza está nos olhos de quem vê, né? Então aqui a gente está falando de algo sendo apreciado, algo que está sendo desenvolvido aqui entre duas pessoas, ou uma pessoa que está encontrando o belo na outra. E é muito engraçado quando a gente fala do belo, né, em outra pessoa, que é quase que uma conexão celestial, quase que uma conexão celeste aqui. Para muitos pode sim ser, tá, uma relação amorosa, tá? Bate fortemente aqui para muitos serem uma relação amorosa. Mas antes de ser qualquer tipo de relação amorosa do âmbito amoroso, a gente tem que lembrar que é uma reunião, né, afetiva aqui, onde ambas as partes encontram além disso, né? O amor que eu digo, que eu vejo aqui é algo muito... não tem muito em essência, não tem muito a ver mais com aquilo que nós temos hoje em dia da palavra amor, esse significado atual. Eu vejo que é algo muito mais profundo, uma relação, uma conexão muito mais profunda, onde ambos, né, tendem a aprender muitas coisas aqui, um com o outro. Peraí, gente. Tende a aprender muito um com o outro, tá? Então serão, se ainda não tá na sua energia, é uma pessoa aí que vem para ter trocas significativas com você, tá? E é uma coisa meio que direcionada da própria espiritualidade, algo que você também merece receber. Então eu vejo aqui que é como se fosse uma pessoa que encontra coisas muito profundas em você. Um acolhimento, uma amizade, uma troca muito especial. Então, assim, é uma pessoa que tá, mesmo que ela buscasse encontrar algum tipo de defeito em você, as suas qualidades, aquilo que você oferta de bom para essa pessoa é muito maior, tá? Então, aqui a gente tá falando da forma como uma pessoa chega na sua vida te encarando, tá? E é isso também que você pode estar encontrando em alguém, né? Pode ser, aqui a gente pode inverter os papéis, pode ser você. No fundo do deck a gente tinha a carta da colheita. Então, assim, algo que realmente está predestinado, né, para chegar, ou está predestinado, estava, né, para entrar na sua vida, tá? O que mais? O romance. Então aqui, como eu havia dito, gente, não tem como fugir. Para a maioria é uma relação amorosa, tá? Aqui. De muita compatibilidade, de muita parceria, tá? De muita fertilidade. Eu senti muito uma questão de fertilidade aqui, tá? Só que eu vejo que vocês também devem se atentar à forma como vocês se entregam a essa relação, no quesito de não se deixar influenciar pelo que outras pessoas possam vir a falar dessa situação, tá? Porque somente para entender essa relação, somente vocês que estão dentro dela. Aos olhos de outras pessoas fica uma coisa meio incompreensível, né? Pode ser que surjam pessoas aí de alguma forma tentando influenciar de forma negativa essa relação. Então aqui sempre fica
um alerta aqui, tá? Para que vocês tomem cuidado ao ouvir outras pessoas e que vocês não percam esse cupido aí, né? Como esse cupido no sentido de que essa pessoa seja o próprio Deus cupido, digamos assim, nesse momento da sua vida. Tá bem profunda essa relação com a questão amorosa, sabe? Parece que é uma pessoa que de alguma forma, assim, é encantada por você. E pode haver nesse momento outras pessoas também de alguma forma, a espiritualidade ou o juízo, outras pessoas aí de alguma forma também te enxergando, chegando na sua energia, você tendo a possibilidade de se envolver com outras pessoas. É como se nesse momento você estivesse irradiando o mais belo de você. Tá? Aquela coisa assim, onde todo mundo está conseguindo te enxergar e de essência. Então você está entregando muito às pessoas, né? Você está marcando muito as pessoas sem você conseguir perceber. Tá? Às vezes de forma inconsciente você não percebe a intensidade que está sendo o seu contato com as outras pessoas. O como as pessoas estão te recebendo, a sua energia chega de forma intensa na vida dos outros. Então é como se todas essas pessoas propícias aí, de alguma forma, a se apaixonarem por algo dentro de você à sua volta. Por isso suas relações aqui podem se tornar nesse período um pouco mais, como eu posso repetidamente, né, dizer, intensa, tá? E aí vocês têm a opção de vocês têm opções, então vocês têm que tomar uma escolha, fazer uma decisão aqui. E é como se um dos lados fosse essa pessoa que tem algo de muito puro e incrível para te ofertar, tá? Que te ama aí incondicionalmente, genuinamente. É uma parceria aqui para muitos, né? Que é aquela relação assim que vai ser muito longa, muito duradoura e que cheia de coisas muito positivas, cheia de muitas realizações aqui. Então a gente pode falar que pode não ser aquele amor para sempre, mas é uma relação assim que ela vem agregar realmente. Pelo menos nesse momento é a forma encantadora da qual, né, ela está surgindo, como se ela estivesse surgindo aí de uma pérola, né? Surgindo aí reluzente, tá? E aí cabe a vocês aqui escolher qual vai ser a decisão que vocês vão tomar diante dessa situação. E repetindo, olha o fundo do deck, gente. Múltiplos amores. Então aqui mostra que vocês realmente estão assim com várias frentes, né? Sendo vistos, recebendo várias propostas. E muitas vezes o que vocês podem às vezes colocar em xeque essa relação, não necessariamente por querer outras propostas amorosas aqui, mas talvez por um medo, né, de quem seja essa pessoa, quão marcante ela pode vir a ser na sua vida nesse momento. E para alguns, né, para muitos, né, ou para alguém em específico aí, talvez não esteja se sentindo muito pronto, muito preparado para mergulhar nessa relação, mergulhar nessa situação, se sente confiante o suficiente para receber essa carga energética afetiva, né? Diante do que vieram vivendo nesses últimos tempos. Então pode ser que vocês estejam passando por um processo de cura, né? De autoconhecimento, de elevação espiritual, muitos entrando mais em contato consigo mesmos, né? Então todo esse processo de transformação que vocês vêm vivenciando nesses últimos tempos está refletindo na maneira como as pessoas do lado externo estão te enxergando. E isso você não percebe, porque você está engolfado nas suas próprias transformações internas. E não está vendo que quanto mais você está trabalhando dentro, mais você está trabalhando fora. E fica nítido para as pessoas conseguem ver, sentir, ouvir isso das suas palavras, tá? Então, assim, é como se você tivesse realmente nesse momento aí com um empoderamento muito grande, né? E irradiando uma luz espiritual muito forte. Como eu disse e vou repetir no início, sinto muito que essa relação aqui é algo realmente celestial. Então, por isso que eu digo que disse, né? Que pode ser sim para muitos, grande parte a gente está falando de uma conexão amorosa aqui, do âmbito amoroso, né? Que antes de ser um casal, serão amigos, serão cúmplices, né? Leais, parceiros, uma conexão que vai se desenvolver, ou que vem se desenvolvendo de forma muito profunda, ambos compreendendo várias camadas um do outro, tá? Por isso esse elo, por isso essa energia de um processo de elevação espiritual para ambas as partes, tá? Então é como se de forma celestial
um fosse tão especial quanto o outro para o outro, aqui no âmbito de experiências celestes, tá? Então é uma coisa bem espiritual mesmo. E como eu tinha visto a carta da colheita, tinha esquecido de... Não sei se eu mostrei pra vocês no início, no fundo do deck. É como se fosse algo realmente que vocês merecem nesse momento. Passar, receber, colher, tá? Para alguns a gente pode estar falando até mesmo de relações do passado retornando, né? De pessoas que de alguma forma vocês já construíram uma história. Mas eu não tô falando daquelas relações embustes, gente, que vocês brigavam, passavam por vários perrengues, largavam, voltavam, traição, desconfiança. Não seria esse tipo de história, tá? Da qual a gente está falando de anos de duração, que pode até terem se conhecido antes e estarem retornando para a vida um do outro, ou de tempos em tempos retornam para a vida um do outro, se encontram, mas não estiveram predestinados ou destinados até esse momento a ficarem juntos. E talvez seja esse momento, essa escolha de vocês tão difícil, porque talvez agora algo aconteça que mude o rumo dessa história e faça com que vocês possam vivenciar essas experiências tão desejadas e positivas, né? Vivenciar esse encontro de almas, né? Que vocês estão passando neste momento. Então aqui a gente está falando de uma paixão, de um amor genuíno, tá? Que chega a ser um bálsamo, assim, na vida um do outro, né? Por isso também pode ser que tenha esse medo de tomar uma decisão, e quando a carta do juízo ela vem exigindo de vocês escolhas assertivas, como Salomão fez, na hora de de saber fazer a jogada certa para descobrir qual era o verdadeiro lado da história das mães, né? Com as crianças, para quem não sabe, essa carta fala sobre isso, de mães que deram à luz, uma das crianças faleceram, então ficou uma criança para duas mães. Ambas alegavam que era filho, né, uma da outra. Só que para descobrir quem realmente era o filho, né, a mãe verdadeira, né, Salomão simplesmente chegou e falou: ó, galera, então eu vou cortar a criança no meio e vou dar metade para cada um de vocês, e assim acaba a história, né? Uma das mães falou assim: é isso aí, já que não fica comigo, não é meu filho, e também não fica com ninguém. Enquanto a outra aqui, coitada, desesperada, pedindo, implorando para ele não cortar a criança no meio, que ela preferia deixar ver o filho dela com uma outra mãe, mas crescer saudável, etc, né? Manter-se vivo, do que perder, né, algo tão importante, esse amor de mãe, né? Essa coisa profunda que tem de preferir não estar ali do lado dela, mas são e salvo. Enfim. E aí ele descobriu que era essa mulher, ok? A outra ficou chupando o dedo, se ferrando lá, porque, né? Cortar a criança no meio, imagine. Enquanto essa recebeu sua criança de volta. Então ele soube aqui, né, ter discernimento, fazer a jogadinha certa aí para conseguir descobrir uma verdade, descobrir o que valia a pena, quem merecia, quem realmente tinha o amor pleno, né, por essa criança, o cuidado, o zelo, quem iria cuidar disso, né, dessa vida. Então aqui a gente pode estar falando de vocês sabendo tomar uma decisão sobre dar ou não algo, esse de muito importante, ou até mesmo se doar nesse momento para essa pessoa, né? Então aqui, como a gente vê, tem alguns empecilhos que impedem vocês de ficar juntos, que são os aprendizados que ambos vão ter que descobrir e vivenciar juntos, tá? Então aqui você vai ter que saber tomar a decisão certa, tá? A carta da indecisão, ela mostra que vocês já sabem qual caminho seguir, qual caminho tomar, o que escolher, qual é a melhor escolha que vocês podem fazer agora, né? Qual dessas opções é aquela que vale a pena você entregar uma vida, né? De alguma forma, entregar sua vida, no sentido de que abrir as portas, né? Para que alguém entre na sua vida. Então, quando você se você deixar essa pessoa entrar na sua vida, deixar essa pessoa ficar, aceitar alguma proposta que ela fez, né? Ou simplesmente aceitar mais uma vez, que é passar um tempo juntos e algo separar vocês, né? Até isso já é uma escolha também, tá? Então aqui eu vejo com esse fundo do deck de múltiplas opções, é que é como se vocês estivessem dessa mesma forma como eu estou tentando dar vários exemplos, vocês de forma automática aqui, né? Conscientes muitas vezes, de outras nem tanto,
criando várias ideias, né, tantas possibilidades das quais pode ser agora. O que essa história me traz nesse momento? Dentre tantos aprendizados que a gente já passou junto, tantas memórias que a gente pode estar vivenciando agora, o que fica, né? O que vai ficar dessa vez? Será que essa pessoa fica, né? Quanto tempo? O que ela está trazendo de novo para minha vida? O que nós temos a compartilhar, tá? Então, pessoal, é isso que eu vejo até este momento. Vamos tentar abrir aqui com o oráculo diário de uma bruxa. Vamos ver o que mais com o tarô. Bonito. Gostei da jogada até agora. E tem uma coisa também de que essa pessoa ou vocês tenham a ideia de que o outro é muito requisitado, desejado e visto pelas outras pessoas. É como se ambos soubessem que essa pessoa ela não é especial só para si, mas sim para um outro alguém também. E aí a gente pode estar falando até mesmo de uma relação onde envolve uma terceira pessoa aqui, onde pode ter uma terceira pessoa na jogada de um dos lados. Por isso, essa carta do juízo veio, né? De quem, no caso a criança representando o amor puro, né? Para qual dessas duas figuras realmente merece o seu amor, ou o amor daquela pessoa indecisa entre você e um outro alguém, tá? Então vamos lá. O que mais precisamos conversar a respeito dessa leitura? Fique para nós. Fundo do deck a gente já abre com 5 de paus, falando de problemas, né? De discussões, de intrigas, que foi o que eu senti para vocês no início, que eu ainda comentei. 10 de copas junto com almas gêmeas. Olha isso. Tá, gente? Então não tem como. Aqui a gente tá falando de cumplicidade, a gente tá falando do ápice do que ambas pessoas podem sentir aí juntas, tá? Em relação à experiência humana, tá? É uma coisa aqui que eu não tô entendendo por que tá tão assim. Tem uma paixão muito grande aqui, um desejo muito grande, tá? Um cuidado, tem um carinho aqui, eu vejo também, tem um zelo. Por isso que eu acho que é uma coisa assim muito fraternal, mas ao mesmo tempo tem aquela coisa muito amor eros também, sabe? Opa! A roda da fortuna. Então, gente, é como se esse momento vocês estivessem sentindo ou irão sentir que essa pessoa na vida de vocês chegou assim de forma inesperada, né? Porque a roda da fortuna fala dessa coisa, dessa falta de controle da situação. Então talvez a coisa aconteceu, vocês se reencontraram e aconteceu de uma forma muito diferente, de forma inesperada, que vocês não estavam planejando, né? Tudo foi acontecendo de forma muito natural e que levou a uma estabilidade entre ambas as partes aqui, tá? E eu vejo como essa deusa Fortuna, como se fosse a deusa Fortuna mesmo, essa roda da fortuna, sorrindo para vocês, né? Dessa vez, e dando uma estabilidade, dando algo sólido para vocês. Algo que vocês não precisam temer, algo que vocês podem apenas se entregar e cuidar para que se desenvolva, tá? Deixa eu colocar o filtro de novo. Tô muito zoada. Vamos lá. O que mais? Romance. Outro 10, um 10 de pentáculos. E tem uma coisa assim de que essa pessoa ela é estabilizada, né? Materialmente, financeiramente falando, e também ela tem uma maturidade muito grande. Essa pessoa retorna com uma visão diferente. É como se, independente do que ela precisasse fazer aqui, ela tá pronta para tornar isso estável, tá? É uma pessoa que tem uma visão de futuro com vocês, de criar laços profundos, familiares, entende? Tornar a família dessa pessoa a tua família, você ser a família dela, tá? Por isso que eu falei desde o início que antes de ser até mesmo uma relação afetiva, amorosa aqui, né? A gente tem
essa coisa de se tornar lar, refúgio um pro outro, tá? E com essa carta do romance, com esse 10 de pentáculos, mostra pra mim, assim, que realmente é uma situação onde essa pessoa, ela vê uma estabilidade em vocês, tá? E ela tem muito certeza daquilo que ela sente por você, tá? Aquilo que ela quer te ofertar. Ela tem, não é uma pessoa aqui que eu vejo que, pelo menos dependendo do que fala pra você, de como se declara, das coisas que ela gostaria de fazer ou não ao seu lado, não vejo como se fosse mentira aqui. Pelo contrário, eu vejo uma pessoa aqui que é muito verdadeira em relação a vocês, tá? Mesmo que essa relação, essa paixão, esse vislumbre, tô tentando encontrar a palavra certa aqui, mas tá difícil. Eu sei o significado, mas não lembro a palavra, tá? Como se fosse realmente assim... É pra ser, gente, é pra ser. Só que tem algum empecilho aí, tá? Em 3 de pentáculos a gente pode estar falando daquela ideia que eu disse com a carta do juízo, de uma outra pessoa da qual uma das partes aí tem que ser sensato na hora de escolher quem realmente é aquela que merece o coração, né? Entrar, abrir as portas da vida, entregar de alguma forma, entregar-se à vida e aceitar essa pessoa entrar na sua vida e causar algum tipo de mudança, tá? E o 3 de pentáculos fala daquele momento assim, que é a partir dessa escolha que ambos começam a traçar objetivos em conjunto, tá? Então aqui é como se fosse um momento que a partir dessa escolha tomada, vocês começarão a ir traçar as mesmas metas, como se fosse firmar realmente, olha, então agora nós estamos juntos, nosso objetivo em comum é o quê? Crescer, se desenvolver, formar uma família, né? Explorar o máximo que nós pudermos nas questões emocionais, tudo aquilo que traz uma alegria, né? Felicidade interior, material, financeiro, o máximo que nós podemos manifestar juntos aqui. Então é a gente manifestando uma relação, uma parceria saudável e verdadeira, né? Sendo o braço, o ombro, amigo, braço direito um do outro. Então aqui é vocês tomando uma decisão realmente do tipo assim, nós vamos ficar juntos, nós queremos, nós vamos construir essa relação. Entende? É uma questão assim, de vocês entrando num consenso do tipo assim, não, a gente vai fazer isso daqui dar certo. Tá? Mas para isso o 3 de pentáculos vem falando, né? Dessa questão dessa escolha, de vocês terem que... Ambos vão ter que abrir mão de algumas coisas também para que possam ficar juntos. Isso é das infinitas possibilidades que ambas as partes podem receber para ter, né? De companhia de outras pessoas, mas optando por ficarem juntas, terem uma e uma outra, tá? Opa, nossa, voou um monte de cartas, gente, peraí. Pronto, agora sim. Vamos lá, gente. Mais uma. A indecisão. A estrela. Eu tô falando pra vocês que tem alguma coisa espiritual aqui muito grande. Vocês não estão acreditando. Quem me conhece sabe que quando a estrela cai no jogo, ela fala de um mentor, de uma mentora, né? Que se faz presente aí, confirmando a leitura, confirmando estar presente, realizando um sonho, auxiliando o consulente, né? Nas suas próprias realizações, trazendo boas novas, trazendo coisas positivas, trazendo uma estabilidade, trazendo paz, né? Trazendo cura, prosperidade pro consulente. Então aqui é como se ela estivesse falando assim, que ela confia que a própria espiritualidade está direcionando vocês para o mesmo caminho, né? A espiritualidade que veio direcionando vocês nessa trajetória. Então é como se fosse realmente para você seguir seu coração aqui e aceitar isso. Mas você aí vai fazer aquilo que for melhor para você, tá?
Mas o que a espiritualidade vem falando é que há já uma aceitação. Você já aceitou de alguma forma essa pessoa na sua vida, só que você precisa se posicionar. É como se você estivesse deixando, toda vez ela chega na porta, vocês estão ali caminhando juntos, ela chega na porta da entrada da sua vida, algo acontece que bloqueia, né? Pode ser você, uma fuga sua, fuga dessa outra pessoa em outros tempos, né? Ou no agora aqui, pode ser essa pessoa de alguma forma com medo de entrar no saber o quão profundo, né? Vocês dois têm algo em comum, mas ainda assim optar talvez por algo mais raso, né? Porque não consegue lidar, não se sente madura o suficiente para lidar. Eu falei com vocês sobre essa questão, né? No início também, tá, gente? Mas, de toda forma, aqui eu vejo a estrela guia sorrindo para vocês em relação ao que vocês têm planejado, né? O que vocês veem aí colocando, externalizando um para o outro como objetivo em comum, tá? O Hierophante, a Hierophante. Uma outra carta que vem trazendo para mim uma conotação também muito religiosa e espiritual. Espiritual, não religiosa, mas espiritual aqui. E caíram outras duas cartas. Olha isso. O louco com um 10 de espadas invertido, tá? Geralmente eu não aceito cartas invertidas, gente, mas eu senti, então esse 10 invertido tá aqui. Vocês vão compreender o porquê. A gente tem todos os 10 na mesa. Então eu tô falando que mesmo que não seja uma coisa, uma relação, de que vocês estão... Volta. De que vocês estão... vivenciando já de um tempo aqui na 3D, no nosso plano físico, Malkuth, né? Vocês já vivenciaram, então são encontros realmente de outras épocas, de outros tempos. Então é como se esse momento, ao mesmo tempo que vocês estão chegando nos 10, que são os máximos das coisas que vocês podem vivenciar e experienciar juntos, vocês estão também passando por esses processos, finalizações do passado. Então tem laços aqui, coisas do passado entre vocês que precisavam ser resolvidas. Por isso essa trajetória, essa caminhada. Mas sempre que chega na hora da entrada, de fechar os laços ambos, né, para se tornarem um casal, digamos assim, né, formarem um compromisso, algo os separa, tá? Só que hoje eu vejo, né, que vocês aí se lançaram com uma visão nova. Vocês passaram por tantas coisas juntos que é como se fosse realmente um recomeço. Tudo se tornou mais leve. Vocês conseguiram compreender como que um e o outro o porquê que as coisas foram como, né, são neste momento. Sobre não só o que vocês passaram juntos, os problemas, as dificuldades, mas as coisas boas e até mesmo aquilo que os separavam naquele momento. Tá? Então eu vejo vocês com muita maturidade sobre essa relação. E há uma dor aqui de um afastamento, né? De uma perda. Então pode ser que algo que na época, para quem já se conhecia, já esteve junto, né? Nesse momento que eu sinto, teve um sentimento de traição, um sentimento de perda, de abandono aqui, mas hoje vocês lançam um olhar novo diante dessa situação. Eu vejo que isso não se torna um empecilho. Não que vocês, eu fui traída e aceitei e perdoei essa traição. Não necessariamente isso. Também. Mas não sinto que seja esse o caso aqui. De pessoas que já sofreram traição, tipo assim, física, essas coisas com outras, vamos supor, outras mulheres e outros homens. Não vejo assim, tá? Eu vejo mais coisas da vida, do cotidiano do ser humano, os pequenos mistérios que fizeram com que a vida de vocês seguissem rumos diferentes, caminhos diferentes. Inclusive, muitos aqui com diferenças de status social, né? De trabalho, profissional, econômico, socioeconômico, né? De forma estrutural, assim, vidas completamente diferentes, tá? Por isso a questão dessa encruzilhada. Sempre chegava numa encruzilhada. Vocês conseguiam de alguma forma se manter aí no mesmo caminho, no mesmo rumo, mas sempre chegavam numa encruzilhada que acabava por afastar ambos, tá? E vocês curando esses ressentimentos, essas feridas do passado. E o Hierophante, ele vem falando para mim de contratos, de dogmas. Então eu tenho uma pessoa que tem uma visão, que quer realmente algo bem
até mesmo capaz de inserir o governo como um casamento, tá? Aí, pra ter essa união, essa estabilidade aqui, tá? Com vocês. Então a gente pode estar falando de uma pessoa que pensa até mesmo nisso, tá? Uma parceria, um laço, como eu disse mais uma vez, reforçando, bem profundo. É alguém que realmente, gente, ambos pensam muito, 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 tá? E é uma pessoa que quer uma relação mais leve. Ô, diabo! Lembra que eu falei pra vocês que essa carta do juízo do 3 de pentáculos pode ser que exista uma terceira pessoa, outras situações aí que de alguma forma tentam influenciar e acabam atrapalhando, né? Esse laço ser firmado entre vocês, essa escolha que precisa ser tomada, seja sua ou seja dessa outra pessoa. O diabo, ele vem falando aí como um alerta, né? Vem falando de não só de paixões intensas, porque o diabo aqui traz essa conexão, realmente confirmando que de várias esferas do ser humano, essa relação ela abrange, né, algumas aí, umas 4 já de 7, digamos assim, que seria 4 de 5, que já seria muito profundo. Então, até a esfera 4 aqui, essa relação ela abrange, tá? Mas também traz uma coisa de vícios, de teimosias, de pessoas que na hora de tomar uma decisão acaba sendo assertiva para aquilo que ela considera importante só para ela nesse momento. Então pode ser que essas encruzilhadas, quando chegavam essas encruzilhadas, não tinha um pensamento, não tinha chego ainda na compreensão do nós, né? Do todo, do belo. Entende? Porque eu vejo essa carta da beleza, eu vejo como se fosse o todo mesmo, o universo, a bênção de Deus sobre a terra, tá? Então é como se fosse realmente na hora de ter que tomar uma decisão de abandonar coisas para ficarem juntos, uma das partes, ou ambas talvez, né, optava aí por se aprisionar nos seus vícios, nas suas teimosias, no mundo lúdico aí que ela criou, que você criou, que ele criou aí, para vivenciar, continuar vivendo dentro dessa bolha, que algo era mais fácil, né, que não precisava ter a dificuldade dessa união, né, não que não precisava dessa união, mas assim, dessa firmar, dessa parceria, concretizar algo. Então assim, é como se essa união fosse ter um impacto muito grande na vida um do outro. E ambos podem saber disso. Por isso que quando chegava nessas encruzilhadas da vida, acaba por separar. Porque nenhum estava pronto para mergulhar, engolfar na vida do outro assim. Por isso, mais uma vez reforçando, que eu vejo essa criança como assim, não entregando, tô dando a minha vida para alguém. Mas assim, cara, eu tô abrindo as portas da minha vida para uma pessoa entrar e fazer uma diferença. E eu sei que pode ser uma diferença muito positiva, mas também pode ser uma experiência que me fira novamente. Me traga dores que eu já curei, que eu já aceitei, que eu já compreendi. Entendeu? Não quero sofrer. É como se fosse assim, se fosse para ter um sofrimento, um abandono, dessa vez seria o que marcaria, o que separaria para sempre. E se for a escolha de ficarem juntos, é o que vai ser para vocês ficarem juntos para sempre, né? Até que a morte nos separe, tá? Mais uma para encerrar. 8 de paus. 8 de paus junto com essa carta do diabo vem confirmando isso que eu falei pra vocês, né? Vocês sendo os magos, né? Os próprios diabos aí da sua vida. Seja feita a minha vontade, né? A pessoa utilizando tudo aquilo que ela poderia ser um empecilho a favor dela. Mas dela, sem pensar no conjunto, tá? E agora eu vejo também vocês com uma visão um pouco maior, com essa visão que eu tô falando, vocês já têm essa visão. Então, assim, no momento, muitos estão tentando viver o ápice aqui, o que eu sinto, vão pelo menos aceitar ou se entregar, mais pela questão da sexualidade aqui, tá? Então é como se vocês de alguma forma meio que maliciosa e um pouco egoísta, o que é natural, estivessem pensando em vocês também,
tá? Por isso essa indecisão aí, esse medo de tomar essa decisão de vocês ficarem juntos ou não. Mas o que eles vêm falando é tudo isso. Toda essa profundidade, toda essa intensidade, tudo isso que pode vir a ser. Tudo aquilo que está nos planos dessa pessoa de formar com você. Aí, se você vai acreditar, se você vai aceitar, se você vai conseguir lidar com isso, é com você aceitar ou não, tá? Mas esses são os planos que nesse momento essa pessoa tem com você, ok? E olha só, no fundo de deck a gente tem o 4 de espadas, que é vocês muitas vezes tendo que, tipo, se afastar da situação para analisar a situação, né? Sair da ilha para enxergar a ilha. Estão pensando a melhor maneira de como fazer isso dar certo, tá? Qual vai ser a decisão mais assertiva aqui? Vamos lá, mais uma. Ai, 2 de copas, certo, minha galera? Vocês aí no final, tá? Mesmo que no oculto a gente tem uma sacerdotisa, né? Falando dessa conexão com o sagrado feminino de vocês, do lado intuitivo de vocês, do lado mais bruxesco, mais celestial, mais em contato com a espiritualidade. Então, quando vocês aceitam, conseguem olhar pelo lado espiritual da coisa, toda essa história, toda essa trajetória, se conectar com aquilo que você está sentindo, que o seu coração está falando para você, essa decisão, vocês acabam por aceitar essa união, entrar nessa união. Ou algo acontece, né, de forma inesperada, porque a gente ainda tem essa roda da fortuna aqui, tá? Não só trazendo essa pessoa de forma inesperada, mas muitas coisas, as coisas estão fora do controle de vocês, então são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, de formas diferentes, né, que levará vocês a esse rumo. O que eu sinto que é, no final, uma piadinha, às vezes, da espiritualidade, né? Do tipo assim, não tem caminho, não importa o que você decidir, entendeu? No final das contas, vocês têm que vivenciar isso. A gente abriu com Almas Gêmeas e encerrou com... Ai, eu adorei essa leitura, porque geralmente nunca sai coisas de amor pra mim, mas eu gostei. Gostei de ler pra vocês. E ainda assim dentro do âmbito espiritual, né, da coisa. Então, ai gente, minha cara de louca. Então, assim, muito bom. Almas Gêmeas com 2 de copas. Vocês, querendo ou não, de uma forma ou de outra, vocês estão predestinados a vivenciarem essa relação, vivenciarem essa parceria e essa união, tá? Enviada diretamente dos deuses aí. São almas, né, que estão aí predestinadas a se encontrarem, não necessariamente ficarem juntas, né? Mas aqui, pelo que eu vejo, é como se o universo estivesse sorrindo, a deusa estivesse sorrindo para vocês e abençoando essa relação aí, que vem para ser estruturada, para ser leve, ao mesmo tempo tão profunda de sentimentos, de cumplicidade, de compreensão, né? Tudo aquilo que uma parceria realmente deveria ter, de lealdade, de sabedoria, as mesmas virtudes, buscando o mesmo objetivo, trilhando o mesmo caminho, com os mesmos objetivos e valores, né? E virtudes em comum, tá? Então, tenham muita sabedoria. É isso que eu vejo para vocês neste momento. Eu espero que vocês tenham se identificado, que vocês tenham gostado. E até uma próxima